Podcast Donas do Negócio. Apoio institucional Prefeitura Municipal de Santos. Sejam bem-vindos ao Donas do Negócio, podcast que dá voz ao empreendedorismo feminino. Esse podcast tem apoio institucional da Prefeitura Municipal de Santos. Eu sou Vanessa Toledo e hoje eu recebo mais duas mulheres que fazem parte desse projeto. Estão aqui comigo hoje Esther Priscila, da Spazio Riso. Falei certo? Spazio Riso, Seja sim, muito bem-vinda. É um prazer para mim, uma alegria estar aqui falando mais sobre empreendedorismo feminino. Sim. Vai ser muito bom estar com vocês. E recebo hoje aqui também Andressa Mármore, da Clínica Andressa Mármore, que ela não vem sozinha, ela tá com mais duas. Hoje nós temos mais duas convidadas, Sim, né, Andressa? Futuras empreendedoras também. Seja É um muito prazer. bem-vinda. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. E eu falei, a gente começa conversando, mas por trás de todo CNPJ tem um CPF. Então a ideia é a gente entender um pouquinho da história de vocês. Vou começar aqui com a Priscila, tá? Priscila, como é que era a Priscila criança, lá na infância? Você já imaginava trabalhar com o que você trabalha hoje? Não, mas eu sempre fui apaixonada por pessoas, por gente. E uma coisa que também sempre chamou muita atenção, meu pai, ele era mestre de obras e ele trabalhava muito bem, com excelência, mas eu acho que ele não conseguia se posicionar e cobrar pelo trabalho excelente que ele oferecia. Isso sempre se destacou muito para mim. Então, comecei a trabalhar com 15 anos, com recepção de eventos corporativos. Aí depois fui trabalhar no varejo, com visual merchandising, vitrine, produção de manequim. Aí advoguei 10 anos direito de família. Então você é advogada também? Sim, sou advogada. E aí, junto com meu marido, nós fundamos a Spazio Riso. E a nossa ideia era de levar muita transformação, tecnologia, sorrisos de verdade, assim, lentes que realmente parecessem dentes. E implantes também, mas com muita naturalidade. E esse olhar humano, esse acolhimento, os sonhos dos pacientes serem nossos também. E aí, nessa jornada, fiz MBA em Comunicação e Marketing para que a gente conseguisse posicionar o que a gente queria de uma forma assertiva. E agora estou cursando Psicologia. Realmente apaixonada por gente, tá? Conhecer o universo humano que me fascina tanto e transmitir, assim, esse carinho, esse aconchego para os pacientes. É uma inquieta, né? Uma mente quieta. É muito... Com 2 filhos. Com 2 meninos, um de 2 meninos. aninhos e um de 6. Nossa, e um super pequenininho também. 2 aninhos. Uau! Vamos lá, Andressa, e você? Conta um pouquinho lá da Andressa criança. Nossa, quando perguntavam, né? O que você quer ser quando crescer? Eu falava, quero ser pediatra. Nas horas vagas, que tadinha, não achei, né? Que horas vagas Você eu achei achava que eu que ia teria. ter. Quero ser professora de escola infantil. Aí, mas imagina, aí foi pra medicina, que isso já vem de DNA, que meus avós eram médicos também. Ah, então você tem esse histórico na sim, família. Mas eu não cheguei a os conhecer, eles faleceram super cedo, mas por isso que eu falo que tá no DNA, assim. Eu sempre me orgulhei muito da trajetória. Minha avó era... Já contei disso também. A minha avó tinha só 2 médicas, 2 mulheres na faculdade de medicina na Federal do Rio de Janeiro naquela época. E a minha avó era uma delas. Então, isso para mim foi muito... Gente, eu também quero fazer diferente, eu também quero inovar, eu também quero poder transformar. E aí veio disso daí. E sou mãe também, agora tenho um menininho de 3 e agora vem 2 meninas. Então, tô aí também, né? Empreendendo e sendo mãe, e mulher, Sim. esposa e filha, enfim. Sempre que a gente fala, né, de empreendedorismo, eu costumo dizer que não é melhor nem é pior, né? Acho que toda escolha tem o seu valor, né? Mas a gente vê muito isso hoje em dia, cada vez mais aflorado nas mulheres, né? Muitas mulheres, o próprio projeto Donas do Negócio traz isso. Como é que vocês descobriram o empreendedorismo? Porque tudo bem, você é médica, mas você também acaba sendo uma empreendedora, né? Como é que foi isso para vocês? Como é que chegou? Vai, Priscila.
Eu acho que transmitir os nossos valores, o que a gente acredita, a gente já começa empreendendo no CNPJ de outras pessoas. Então, eu que já passei por Renner, eu era visual merchandising, e por outros trabalhos, acho que a gente começa ali, a liderança, o nosso jeito de fazer. E o empreendedorismo só traz assim, nosso rostinho para o nosso negócio, porque a gente já começa em outros CNPJs, né? A empreender ali, através, né, desse CPF, e depois a gente traz para o nosso. E eu acho que é uma maneira da gente potencializar mais rápido o que a gente acredita, a nossa forma de ver o mundo, nosso olhar, a nossa missão, nossos valores. Então, é um caminho, assim, muito gratificante a gente conseguir desenvolver pessoas. Então, nós temos um time lá de 20 colaboradores direto e 7 doutores. Então, dar treinamento, fazer eventos de cultura, isso para mim é maravilhoso, assim, ver as pessoas no mesmo ali objetivo em comum e ver as pessoas se desenvolvendo, crescendo, a gente vê um ano de empresa e o desenvolvimento ali das pessoas, é maravilhoso, é encantador, e eu acho que cada vez mais as mulheres vão empreender mesmo, é um caminho natural, sem volta, e que a gente vai dominar o mercado cada vez mais. E que tem essa força e essa potência, né? Esse olhar da mulher de fazer, né? Então, o homem consegue fazer muitas coisas, mas a mulher tem um olhar único, assim, de pessoas, então potencializa realmente, é um olhar de negócios junto com um olhar de pessoas. É verdade. Mais assertivo, muitas vezes. Não, e o toque feminino, a delicadeza, eu acho que faz a diferença. Exatamente. Eu costumo dizer que a sensibilidade feminina é um superpoder. Se a gente souber utilizar, Verdade, né? É o nosso diferencial mesmo, né? Nosso olhar ali, a gente consegue chegar numa situação e rapidamente fazer uma leitura da situação e das soluções que já vai, né, automaticamente a gente consegue decifrar, encontrar a melhor solução. E para você, Andressa, a questão do empreendedorismo e algumas vezes que eu tive a oportunidade de conversar com algumas médicas, elas sempre falam, olha, eu aprendi a ser médica, mas de repente eu me vi diante de um negócio, tendo que aprender de administração, gestão de pessoas. Como é que foi isso para você? Foi exatamente, é muito desafiador, porque a gente na faculdade são 6 anos integral, 6 anos só de faculdade, fora a especialização. Então, o foco é 0 no empreendedorismo, 0 na gestão. Então, quando você se forma, normalmente você vai dar plantão, e aí você está trabalhando para outros CNPJs. Eu trabalhei muito tempo em hospitais, só que você está ali mais do mesmo. Você fica, quando que vai chegar a minha hora de fazer realmente a diferença, né? Não somente naquela pessoa que você está atendendo ali, que ali você já começa, né? Mas onde que está a parte de deixar com a sua cara, de poder fazer diferente com o seu toque, com o seu jeito? Quando você trabalha num sistema que já é todo elaborado, você está trabalhando e tem que seguir aquelas regras, mas e poder desenvolver e criar seus projetos e poder fazer. Aí é empreendendo mesmo e tendo o seu próprio negócio. Mas foi muito desafiador essa parte de gestão, de finanças. Eu falo, gente, as faculdades, aumenta um ano que seja, mas tem que ter essa parte, porque... Gente, é fundamental, administração, gestão, empreendedorismo, marketing tem que ter. Hoje em dia a gente respira marketing. Qual empresa que vive sem marketing? Não tem como, né? Não tem. Então, essa parte do empreender não é só bonito ali, abrir um lugar. Tá bom, e agora? Eu tenho que fazer essa gestão de todo mundo, eu tenho que organizar tudo isso. No nosso negócio, a gente sentiu isso também, porque Santos é a 2ª cidade do estado com o maior número de dentistas por habitantes. Então, é um dentista a cada 189 pacientes. Nossa, então, imagina, é muito. E realmente, a gente passa em cima de padarias, em cima de tudo a gente vê sempre ali um consultório odontológico. E aí, quando a gente abriu o nosso negócio em 2019, que não tem muito tempo, vai fazer 6 anos, então, assim, é o desafio de você se destacar, às vezes, num mar de concorrência, e você trazer o seu jeito de fazer, e você crescer, e você se diferenciar. Então, a gente trouxe muito desse olhar humano, desse acolhimento, dessa parceria de construir junto o sorriso, então, o paciente ser o coautor desse sorriso, e de tudo, tecnologias e espaço também, acho que um espaço que não fosse tão branquinho, fechadinho, então assim, um espaço mais acolhedor, né? Acolhedor, isso que você se sinta bem. Hoje em dia tá muito diferente, né? E tanto a medicina quanto a odontologia tem trazido esse olhar mais da hotelaria, né? Da experiência. E é tão importante, não é? Ele chega daquele tudo branco, quadrado, seco, frio. Principalmente a pessoa já tem dentista, medo. É isso que eu ia falar. A gente já tem medo. Eu sou uma pessoa que falava em dentista, eu já... Fugia. Aí você chega naquele local, né? Sim. Faz diferença, gente. Faz qualquer
detalhezinho vai fazer a os diferença. toques. E aí que vem o feminino também, Sim. não é? O cuidar, o zelar. Não, acho que ali falta tal coisa. O acolher, né? Acho que isso tá com as mulheres mesmo. Falamos um pouquinho, né, da história de vocês, mas eu queria agora entender realmente um pouco mais do negócio. Vou aqui com a Andressa, tá? Andressa, hoje você é especialista, como é que eu posso falar? Em ultrassom dermatológico, que é algo Exatamente. super diferente também, né? Muito, é super Explica novo. pra gente. Na verdade, para a medicina é bem novo. Eu queria exatamente achar um nicho em que eu pudesse fazer alguma coisa diferente. Eu não queria mais do mesmo. Então, eu iniciei com a radiologia, eu fui para ultrassonografia. Tá. E na ultrassonografia, na residência, eu ficava, assim, super chocada de como que todos os exames de partes moles, que é o chamado, né, o que se tem nos laboratórios grandes, só tinha aquele diagnóstico diferencial. O aparelho não tinha tecnologia o suficiente para nos mostrar as camadas da pele. Então, a parte dermatológica ficava jogada de lado e eu ficava inconformada com isso. Então, eu tinha uma agenda na minha residência que eu atendia só partes moles. E era sempre ou bolinha de gordura, que é o lipoma, ou cisto sebáceo, que é aquele... E eu ficava, gente, não pode ser. E todas as outras patologias, só que o aparelho não nos deixava enxergar mais do que isso. Eram só basicamente esses dois diagnósticos. E eu ficava inconformada com isso. Então, e naquela época tinha um artigo científico publicado sobre isso. E tinha um livro. Então, era o que tinha. Hoje em dia, fez um boom tão grande que as grandes empresas começaram a investir na tecnologia. Então, já tem aparelhos incríveis, com tecnologias maravilhosas que nos permitem melhorar muito mais esses diagnósticos, trazendo muito mais benefício para o paciente. Ou seja, como que só pode ter duas patologias de uma gama tão gigante? Então, eu sempre me apaixonei por essa parte da dermato. Então, fui fazer especialização em medicina estética, em dermatologia também, justamente para me ajudar a desvendar tudo isso. Inclusive, aí resolvi abrir, né? Aí cheguei em Santos, quando eu estava grávida, assim, do meu primeiro filho, resolvi voltar para a terra natal e eu cheguei aqui, não tinha ninguém que fazia o que eu já lecionava em São Paulo. Aí todo mundo disse, você tem que abrir aqui, porque não tem, os dermatos queriam muito essa ajuda, porque é uma parceria, tanto com os pacientes quanto nossos colegas médicos, os dentistas que fazem estética também precisam, porque não tem só a parte da patologia, tem a parte de estética, de desvendar os produtos que foram injetados naquela face, identificar se é PMMA ou não, tudo isso é ultrassom dermatológico. E aqui em Santos realmente não tinha, aí resolvi empreender. E a gente abriu em 2023, eu e meu marido, de sócios. Nossa, então é super recente também. Super. E essa semana eu estou super empolgada, que essa semana passada, chegou um aparelho, que é o único que tem no Brasil, que é da Canon, que ele chega numa frequência, tipo assim, é a Ferrari dos aparelhos. Então, e numa exclusividade da Baixada Santista, nenhum lugar tem. Então, estou muito feliz, porque com isso a gente consegue trazer muito mais certeza no diagnóstico para os pacientes, a gente consegue ajudar muito mais gente. Estou, nossa, bem, bem feliz assim, com essa conquista. E é importante as pessoas terem conhecimento que tem isso aqui na Baixada. Exato, né? A gente não precisa subir a serra. Eu sempre falo isso. Porque era uma dor isso. O melhor hospital de Santos é a serra. Eu sempre fiquei ofendida com isso. Isso não é justo. Temos ótimos profissionais aqui. Por que a gente não pode ter os mesmos aparelhos que o Einstein, que o Sírio, que, enfim, tantos outros grandes centros de São Paulo, né? Hospitalares. E agora tem. Ô, Priscila, e você, a gente está falando de um assunto também que está super em alta, que é a estética, né? Sim. A estética oral. Eu acho que foi um boom essas lentes de contato. Explica pra gente um pouquinho o teu negócio, com o que vocês trabalham lá. Eu acho que as redes sociais trouxe muito esse olhar, né? De você ter um sorriso bonito, que você se orgulha. E que até rejuvenesce. A gente vê em muitas transformações o quanto rejuvenesce. A gente fala 10 anos a menos ou mais. A pessoa se sente bem, né? O preenchimento, como o dente vai preencher. E hoje as tecnologias também nos auxiliam nisso, nessa precisão. Então, antes a gente tinha que morder aquela massinha incômoda no dentista. Hoje em dia é o escaneamento do sorriso. Então, que vai ser até mais preciso e mais confortável. A gente consegue planejar
planejar o sorriso junto com o paciente. Então, o paciente está sentado na cadeira, a gente está planejando um dente mais quadradinho ou mais redondinho, e o paciente consegue ir fazendo junto isso. Inclusive, se vendo em vídeo. Dá para ele ver em vídeo como ficaria aquele sorriso nele. Ele falando, ele rindo. Então, antes mesmo dele se uma ver... simulação mesmo. É uma simulação, Que é isso. Ele já se vê ali falando, rindo, como vai ficar. E o sorriso, ele expressa a personalidade também. Então, um sorriso mais quadrado é uma personalidade mais forte, de repente mais séria. O sorriso um pouquinho mais oval é um sorriso mais feminino. Isso você tá falando no formato do dente? No formato do dente. O formato do com dente. essa tecnologia. Expressa a personalidade. Então, ela pode ir fazendo junto. Eu queria mais quadrado, a gente simula. Ou um pouquinho mais arredondado, que é um sorriso mais feminino, mais ali cordial. Gente, então, a gente consegue ir fazendo junto. E aí, vai pro nosso laboratório, que a gente tem um laboratório para os pacientes. E, às vezes, em até 3 dias, a gente transforma totalmente o sorriso. Como a gente tem um laboratório, a gente consegue em pouco tempo. Então, a gente atende pacientes da Baixada, do Estado, do Brasil e pacientes de fora. Então, tem paciente que vem da Suíça, dos Estados Unidos, às vezes com uma agenda muito apertadinha, eu vou ficar uma semana no Brasil. E a gente consegue fazer essa transformação rapidamente. Que legal. A gente tem esse olhar. Porque o acesso fora é bem difícil, a parte da odontologia, né? Os profissionais brasileiros, os dentistas brasileiros são os mais premiados do mundo. Não, e a gente arrasa na estética, é demais. Sim. Eu tenho muito orgulho da nossa medicina. É verdade. E a gente também dá um curso para dentistas lá. A gente está indo agora em agosto para a 7ª edição. Então, essa naturalidade... A tua equipe são quantas pessoas? Nós somos 7 dentistas e 20 colaboradores ali do BEC. Que legal. E aí, a gente traz também dentro do nosso curso, então, essa naturalidade em lentes, mas também o posicionamento, o marketing, tudo que não tem na faculdade, né? Mas que é muito importante no dia a dia, né? Tem que ter. Então, assim, a gente traz esse olhar ali de se posicionar, de se diferenciar. O Brasil é o país que mais tem dentistas no mundo. São Paulo tem quase 30% dos dentistas do Brasil. Então, como se diferenciar, atingir o público certo. Que legal. Então, a gente tem esse olhar também. Bem, vocês já me falaram um pouco aí de diferenciais, né? A gente sabe que a gente vive hoje num mercado altamente competitivo. Acho que vocês já me trouxeram um pouco. Mas na visão de vocês, qual que é o maior diferencial dos seus negócios? A Andressa falou, pode. Eu acho que é justamente não fazer mais do mesmo. Não é só ser um atendimento médico ou um atendimento, né, odontológico. É ter o carinho, é ter o acolhimento. Ouvir o paciente. Não existe esse negócio de atender de 15 em 15 minutos. Lá na clínica a gente faz parceria, atende com outras especialidades. E teve uma colega, não, eu atendo convênios de 15 em 15 minutos. Eu falei, de 15 em 15 minutos está longe de ser o sonho, nem para o paciente, nem para a gente. Sim. Não é o perfil que eu quero, porque eu não quero que... Gente, eu atendo todo paciente como se fosse atender a minha mãe. Então, eu não quero que minha mãe vá numa consulta de 15 minutos. Eu quero que seja olhado como um todo. O paciente é muito complexo. Então, é sobre isso. É poder ouvir o paciente. Às vezes, o paciente vem para tratar, para estética, só que, na verdade, ele está doendo dentro. Então, se a gente não entende isso, a gente também erra na parte da expectativa, porque ele está querendo tratar mais e mais, melhorando o rosto, sendo que ele está sofrendo da alma, né? Então, se você não tem tempo, em 15 minutos você não vai perceber isso. Você vai só injetando mais procedimentos e não é sobre isso. Então, acho que esse é o diferencial, é tratar com naturalidade, pensando na saúde em primeiro lugar, não é sobre mais, pelo contrário, eu acredito que menos é muito, muito melhor, muito mais sutil, muito mais delicado, muito mais leve. É isso, é acolher, é aconchegar, é poder ouvir realmente o paciente. Em 15 minutos ninguém vai fazer isso. E é uma alegria a gente ouvir que hoje, né, médicos têm esse olhar. Porque por muito tempo também a gente sabe que os médicos eles eram muito mais focados naquela questão da ciência. E hoje a gente vê médicos mais humanos, né? E eu acho que isso a gente ganha tanto, né? É tão bom, né? não é? E para você, Priscila? Já falou bastante, mas eu queria saber na tua visão. Eu acredito que a gente sempre tem que ter esse olhar de investir na melhor tecnologia, no melhor conhecimento, mas o olhar humano, então esse atendimento, entender as queixas, as dores, os desejos, diante de um ser humano, ser apenas um ser humano. Entender isso nunca vai substituir, né? Então, com todas as tecnologias que virão e que já têm dominado o mercado, é importante que a gente tenha, mas ter esse olhar de ser ali um auxiliar da realização do sonho daquele paciente,
é isso que faz toda a diferença. Sim, com certeza. Falamos de diferenciais de negócios, mas eu queria saber agora aí das mulheres. Porque vocês estão num projeto chamado Donas do Negócio, vocês são donas do negócio, mas como é que é equilibrar essa vida profissional? Dá para equilibrar, gente? Eu acho que essa é uma pergunta que todo mundo responde de maneira... Dá para equilibrar? Como que a gente consegue organizar todas as demandas da ter a rede de vida? apoio é muito importante. Eu acho que a cobrança, aquele 100% nunca vai ter. É o equilibrar os pratinhos. Sim. Algum pratinho vai cair. Uma tá hora um tudo cai, a gente bem. pega. A gente pega de novo, coloca de volta. Só que Tentar sustentar, né? porque não, realmente verdade. é desafiador. Diariamente, com filho pequeno, agora gestando. Gente, eu senti muita diferença de gemelar, gestando gemelar de único e. Você tá de quanto tempo gravando hoje? Eu tô de 28 semanas. Tá. Ou seja, E ainda nasce uma mãe, tem nasce uma chão. culpa, né? Com certeza. Aí você já fica naquela coisa em equilibrar, A gente meu tá Deus. com as crianças, aí a gente deveria estar no consultório, a gente tá no consultório e a nossa saudade E não tô das com meus crianças. filhos. Exato. Haja terapia, né? Terapia em dia sempre Sempre ajuda. fundamental. É ótimo. Ouvir todas as dores e também ter as nossas dores ouvidas. Sim, Né? e é muito importante. Eu sou super a favor. Sim. A terapia é um grande aliado mesmo. É uma rede de apoio maravilhosa. Porque a gente estando bem, a gente consegue equilibrar melhor os pratinhos. E até você? definir as prioridades, né? Sim. Sim, tentar ter foco de qualidade, né? Então, estando com as crianças, ter o foco de qualidade. Estando no consultório, ter o foco de qualidade. Senão, a gente vai sendo consumido ou pelo trabalho ou pela rotina. Então, a gente... É sempre um desafio, né? Mas a gente vai dando conta, Vai assim, dando né? A gente vai conta. dando conta. E quem gosta de trabalhar e ama o que faz, Sim. Mas isso é um perigo sente também. falta. É, Isso é um Workaholic, perigo né? também, Ser porque aí a gente trabalha e não sente que tá trabalhando, né, gente? É, verdade. Leva o trabalho pra casa, tá pesquisando, tá estudando. Tá... Mas é importante equilibrar, porque Sim. tem mulheres que têm o sonho de ser mãe e largam a profissão e largam... E tudo bem também, porque é sobre o que te faz feliz, sobre o que dá certo na sua casa. Mas para mim não funciona isso. Claro, graças a Deus, tive a oportunidade de fiquei um ano inteiro com meu filho primeiro, depois voltei bem aos poucos, meio período, fazendo períodos alternados para estar com ele o máximo que eu pudesse até então, né? Então, é importante isso, equilibrar, saber o que te faz feliz. Então, tem gente que quer largar tudo e ser mãe, e ótimo, que bom, que sorte bem. dessa criança, né? E tem gente que quer continuar com a profissão. Então, se E é que isso quer que ser te referência e motiva, inspiração pro filho, Não fazendo é? alguma coisa que você, né, que te motiva, que te faz feliz. No fundo, a gente sempre vai ter alguém para julgar, sempre. Sim. Mas não interessa, ou se você é aquela pessoa que vai deixar de trabalhar, você vai ser julgada. Se você é a pessoa que trabalha demais, você também vai ser. Mas então, eu acho que fazer saber- o que a gente sente de verdade, né? Mas saber é fundamental. ignorar isso também é tão bom. Porque acho que a gente chega a uma fase que a gente... Acho que com a maturidade isso vem, né? Porque a gente Releva fica muita coisa, né? muito preocupado com o que dizem, com os julgamentos. Sim. E você aprender a falar, gente, eu que sei da minha vida, do que me faz feliz, acho que dá uma ignorada em tantos julgamentos que é tão fáceis com as redes sociais, né? É muito fácil você só ouvir lá alguma coisa da pessoa que está escondida atrás e nem... Enfim. Tem alguma coisa que vocês fazem, assim, que vocês falam que não abre mão, algum hobby ou algum autocuidado, alguma coisa que você fala, não, isso aqui eu não deixo de fazer por nada que tá na minha agenda porque me faz bem. Além do filho e do trabalho? Além do marido. filho, Amor, te amo, porque o marido alguma também- coisa pra vocês. Por exemplo, pra mim é andar de bicicleta. Não, exercício. Eu descobri que é uma coisa que me tira de um lugar, me traz uma paz. Não, Então, eu não abro exercício mão. e terapia, não É fiz. isso que eu ia falar. Exercício e terapia, eu gosto muito de ler também. Então, às vezes, é o meu momento ali de recarregar a energia ali sozinha, lendo e tal. E aí, depois a gente volta para todos os compromissos. É muito bom. Ótimo. Porque recarrega, cada um Sim. tem que descobrir o que é bom pra si. É, o que faz sentido, né? E Mas- saber isso também, né? Sim. Reconhecer é fundamental, né? E tem gente que também se reconecta estando no meio de um monte de gente, numa festa, com várias pessoas. Tem gente que precisa de um momento ali mais recolhidinho, mas é você saber sobre você e ter o seu momento ali. Sim. Pra estar bem, estar equilibrado. Meninas, agora eu queria saber um pouquinho de planos futuros. O que vocês imaginam? Onde vocês... qual o objetivo? Onde vocês querem chegar, assim? Pensar em 10 amamentando anos. duas. Mais longe, tá bom. Rapidamente. O plano futuro, sei lá, abrir mais pouco três tempo. filiais. Vamos pensar assim, lá na frente.
A gente tem algumas propostas de abrir, até em outros países, estamos analisando isso também. Então, como a gente atende pacientes fora, então, Estados Unidos, na Europa também a gente atende. Então, a gente está analisando alguns planos nesse sentido. O nosso curso para dentistas, a gente está indo para a 7ª edição e também estamos tendo convites para fazer em outros lugares. Então, em Santa Catarina já tivemos convite, ir para a capital. Então, a gente está analisando ali outros locais também para abranger o máximo, né, que a gente conseguir o nosso público, os dentistas, e que os nossos pacientes também tenham outros locais para ter o mesmo atendimento, o mesmo cuidado, o mesmo carinho. Então, estamos analisando a expansão, mas cada vez mais fazer melhor o que a gente faz, ser apaixonado como a gente e dar o nosso melhor, e que a clínica cresça, a nossa filosofia de cuidado, de atendimento integral. E é uma área que eu gosto muito de pessoas, de desenvolvimento de pessoas. Estou aí na faculdade de psicologia para entender cada vez mais. E a psicologia, você pretende exercer ou é mais realmente para ter mais essa visão do eu? Eu amo. Provavelmente eu vou clinicar também, mas eu gosto muito também da psicologia social. Então, esse olhar, como nós podemos ser tão diferentes, ao mesmo tempo ter tantas afinidades, grupos, né? E pensar igual, e ter gostos em comum. Então, a área acadêmica também me chama muita atenção ali para a área de pesquisa. Provavelmente também. Ali, e mais um pratinho. Só para equilibrar. E você, Andressa? A gente sempre pensa em expandir, né? Se é algo que você começa pequenininho e tá dando certo e tem frutos, por mais desafios que temos, né? E tá crescendo, então expandir sempre é um plano pra gente e pra outros lugares também. Meu marido é português. Olha. E a gente já teve também diversas propostas pra expandir pra lá. Então, já tô fazendo a documentação, tirando o CRM, né? Validando o diploma lá. Enfim, e é isso, crescer e continuar levando melhor por aí, né? Carreiras internacionais, então possivelmente teremos, né? Meninas, a gente está quase chegando no finalzinho, mas eu queria saber agora um pouquinho do Donas do Negócio. É a primeira vez que as duas participam? É minha primeira vez. Queria saber para vocês como que é para vocês participar de um projeto desse, como está sendo aí? É melhor ainda do que eu imaginei. Então, a gente já tem muitas perspectivas e, né, ali, como vai ser, mas é muito incrível. Os encontros são maravilhosos. E ter esse momento também de troca, então, no programa, agora aqui no podcast, e a gente conhecendo outras mulheres também, inspiração pra gente, ideias, insights pra gente colocar no nosso negócio e também compartilhar um pouquinho do que a gente sabe, do nosso conhecimento. É transformador, maravilhoso. Já tô pensando em me inscrever pro próximo. Acabando esse, dar continuidade, porque é muito incrível. Ô, Priscila, e pro teu negócio, assim, a decisão de participar do Donas, o que te levou a pensar em estar nesse projeto? A Fê é uma das culpadas. A Fê já tinha me Fê falado... é a social media. Isso, ela é social media. Ela já tinha me falado desse projeto já, e eu tava namorando, mas foi muito maravilhoso, assim, estar com outras mulheres, ter esse olhar. E eu acho que a rotina do empreendedor, às vezes, é muito solitária, né? A gente tem um dia a dia tão corrido que a gente não para, assim, às vezes, para pensar o nosso negócio, para ter essa troca com outras mulheres, esse potencial nosso, que é esse olhar individual que a gente tem, diferenciado. E esse é um momento, assim, incrível, que a gente já faz amizade, tem insight de outros negócios que também pode funcionar no nosso, ideias do nosso que pode funcionar em outros negócios. Então, é uma troca que tem sido, assim, enriquecedora, maravilhosa e que me surpreendeu muito positivamente. As expectativas já eram altas, mas superou as minhas expectativas. Que maravilha. E você, Andressa, é a primeira vez Primeira também? vez. E exatamente, é sobre troca. Então, é uma troca que você escuta ali e você fala, caramba. E são tantas histórias inspiradoras. Então, esse contato, para mim, fez muito bem também. Como mulher, como CPF, como CNPJ também. Sim. Então, cada evento, cada palestra, Gente, realmente, muito enriquecedor. Para mim, eu tinha uma expectativa e realmente foi além, assim. Foi muito E para o teu gratificante. negócio, o que... Assim, o principal objetivo para mim, para o negócio... foi a equipe de marketing que veio, sempre maravilhosa, né? Sempre veio com essa ideia que nos trouxe. Porque eu estava morando em São Paulo 10 anos e eu cheguei em Santos e nem sabia tanto do conhecimento, porque é algo mais local, né? E depois, quando a gente entra no meio, a gente começa... eu fiz, eu adorei. Você vai ouvindo outras pessoas e vai indo, vai conhecendo. Mas...
o ultrassom dermatológico é muito novo. E eu precisava que as pessoas tivessem mais conhecimento do que é o ultrassom dermatológico. Para poder ajudar, para poder prevenir. Com ele, a gente previne complicações. Com ele, estéticas. Com ele, a gente trata as complicações estéticas. Então, eu falei, e com esse crescimento, esse boom da estética, esse crescimento de diversas áreas, realizando essa parte estética, as complicações também crescem. Então, eu falei, gente, as pessoas precisam saber que tem uma ferramenta riquíssima e próxima e muito perto da gente que pode realmente fazer diferença. Então, a ideia foi essa e eu já tenho tido resultado, sim. Que maravilha. Muito feliz, né? Meninas, para a gente finalizar, eu queria que vocês falassem uma grande realização, pessoal ou profissional. Essa eu sei, é difícil, né? Pode ser pessoal. Vai, Priscila, você. O curso, para mim, para outros doutores, é uma realização pessoal e profissional muito importante, assim, transmitir o conhecimento, tudo que a gente fez, essa troca que a gente tem com os outros doutores. O consultório também, né? Porque a gente sonha muito em montar o nosso consultório, várias expectativas. E quando a gente vê tudo operando, acontecendo, a nossa equipe, o engajamento, que aquele sonho não é mais só nosso, é da equipe como um todo, isso é maravilhoso. Ou da gente, de repente, estar viajando para um congresso, para um evento, e as coisas estão continuando na clínica, tá todo mundo no mesmo objetivo, as metas são alcançadas, os objetivos em comum, então é incrível saber que a gente pode compartilhar e ampliar o nosso sonho. Eu gosto de trazer isso porque muita gente que assiste, às vezes, se inspira, né? E saber que hoje você tem um negócio, uma grande realização, é importante, né? E você, Andressa? Olha, eu acho que saber equilibrar o prato, né? Estou vivendo, claro, um momento de estar gestando e gemelar, então isso tudo é muito novo, porque quando você decide que você vai ter um filho, deixar um pouco, você sabe que o pratinho vai pender mais para um lado, você vai se dedicar mais à criança, a toda a gestação, a dar conta do outro, então poder equilibrar, poder resolver e saber que o seu negócio já está num patamar que consegue ir se tocando também, né? Ele continua caminhando por causa do sonho da equipe também. Então, isso é muito legal. Nossa, eu não preciso estar lá todo dia, que o negócio continua funcionando. Então, empreender no fim foi muito desafiador, mas é muito gratificante o retorno também. Então, é isso. Que maravilha, um prazer conhecer um pouquinho mais da história de vocês. Obrigada pela participação. Obrigada a vocês pela audiência e até o próximo episódio. Vamos dar um tchau lá. Até. Podcast Donas do Negócio. Apoio institucional Prefeitura Municipal de Santos.